Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, meu nome é Carlos Barbosa e a gente vai falar sobre direito administrativo. Matéria, assim, essencial para a sua aprovação na prova da OAB, não é? Bem, olha só, gente, direito administrativo. O que vem a ser essa matéria direito administrativo? Nessa aula, a gente já vai fazer uma análise introdutória sobre esse tema. Olha só, de acordo com o professor José dos Santos Carvalho Filho, a gente pode definir o direito administrativo como o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. Olha só como é interessante, gente. Aqui, nesse conceito, a gente já trabalha os principais elementos que definem o direito administrativo. Conjunto de regras e princípios, presença do Estado e busca pelo interesse público. Olha só, esses três elementos, eles compõem aí o conceito do direito administrativo segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, mas se repete também em outras doutrinas. Assim, a gente pode separar esses elementos da seguinte forma: conjunto de normas e princípios. Nesse primeiro elemento aqui, a gente tem que lembrar que o direito administrativo ele regulamenta, ele estabelece o comando normativo que vem a regulamentar toda a atividade do Estado no exercício dos seus órgãos, entidades, agentes e assim vai, tá? Sendo assim, relações jurídicas envolvendo o Estado. O Estado tem que estar presente e o direito administrativo vem regulamentar toda a sua atividade. Imagina só, tá? Temos lá alguns órgãos da administração pública municipal. Você aí, você visualizando aí a prefeitura da sua cidade, você aí visualizando as entidades, os órgãos da sua cidade, você consegue visualizar o direito administrativo também. Por quê? Porque todas as entidades, órgãos e agentes da administração, eles executam a sua atividade em virtude desse conjunto de regras e princípios estabelecidos pelo direito administrativo. Aqui a gente fala licitação, aqui a gente fala concurso público, aqui a gente fala de todos esses institutos que regulamentam, que são regulamentados pelo direito administrativo. Mas lembre-se, porque o direito administrativo regulamenta a atividade administrativa que busca sempre o interesse público. Não é verdade? A finalidade da administração é sempre buscar o interesse público. Assim, a gente pode separar esses três elementos aqui, retirados aí do conceito apresentado pelo professor José dos Santos Carvalho Filho. Bem, olha só, gente, imagina só a seguinte situação. Se a administração pública ela deve buscar sempre o interesse público, e a gente vai ver isso, que existe um princípio que fala isso, olha, a administração pública sempre deve buscar o interesse público. Se ela deve buscar, ela deve fazer de forma organizada e dentro dos limites legais. Por isso que existe o direito administrativo, para regulamentar toda a atividade da administração, toda a atividade do Estado, toda a atividade do poder público. Isso é importante? Claro que sim. Às vezes essa questão vem sendo cobrada, às vezes essa questão cai na prova da OAB e você tem que lembrar desses três elementos, tudo bem? Vamos lá. Bom, se a gente fala em direito administrativo, a gente está falando de uma disciplina do direito, né? A gente está falando de uma matéria do direito. E como toda matéria do direito, existem as fontes do direito. Olha só, gente, fontes do direito. Essas fontes do direito, a gente tem que lembrar que são aqueles institutos que dão origem ao comando normativo que regulamenta a atividade do Estado. Ah, é, professor? Sim. Olha só, o direito administrativo ele tem fonte. Antes de qualquer coisa, olha só o conceito de fonte, gente. O que é fonte? São os institutos que dão origem ao direito. Toda disciplina jurídica tem a sua fonte. E você lembra lá na sua matéria, Introdução ao Estudo do Direito. Ah, professor, eu era tão novato no curso de Direito, eu nem dei bola. Agora, você tem que penar para memorizar isso daqui, hein? Olha só, quais são as fontes do direito? Temos a lei, jurisprudência, costumes e temos a doutrina, gente. Olha, lei, jurisprudência, costumes e doutrina. Muito cuidado. Por quê? Porque essas fontes do direito, elas são aplicadas em todos os institutos, em todas as disciplinas do direito, tá?
Só que, no nosso caso, a gente tem uma forma especial de analisar essas fontes do direito. Por quê? Gente, olha só. Primeiro, fonte lei. Lei é a principal fonte do direito administrativo. Por quê? Porque essa lei, que é aquele produto decorrente da atividade do Poder Legislativo, ele cria, né, as regras e os princípios que compõem o ordenamento jurídico e que regulamenta a atividade da administração pública. Temos lá Lei 8666/93, licitação e contratos. Temos lá, né, várias leis, Lei 9784, temos inúmeras leis, né? Eu poderia ficar aqui falando diversas leis que são criadas para regulamentar a atividade da administração pública. E vocês sabem, vocês já estudaram, vocês sabem que a administração ela fica, sim, vinculada aos comandos normativos estabelecidos pela lei. Então, a lei é a principal fonte do direito administrativo. Mas, olha só, temos também a jurisprudência. O que vem a ser a jurisprudência? Você sabe, é só você lembrar lá da matéria Introdução ao Estudo do Direito. E jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido, né? Decisões dos tribunais no mesmo sentido. É a jurisprudência, né? A jurisprudência ela pode influenciar o legislador na criação de uma lei que venha a regulamentar a atividade administrativa. Então, a jurisprudência, essas decisões dos tribunais, pode, olha, legislador, estamos decidindo assim. Por que você não cria uma lei para regulamentar a atividade administrativa dessa forma? Tá? Costumes. Gente, o costume praticado dentro da esfera administrativa também pode influenciar o legislador na criação da lei. Então, os costumes também é uma fonte de direito, esses costumes que são aquelas práticas sociais, né, práticas realizadas dentro da estrutura administrativa que acaba repercutindo aonde? No poder legislativo, na criação de uma lei, só para regulamentar aquele costume administrativo. Também os costumes podem influenciar na criação de leis. E a doutrina? Claro, olha só, começamos o nosso curso falando da doutrina. O que vem a ser a doutrina mesmo? Lembra lá do conceito de doutrina. Doutrina são aquelas pesquisas, são aqueles produtos científicos decorrentes dos doutores do direito, né? Os estudiosos do direito criam o seu trabalho científico na área da ciência do direito e que pode influenciar também o legislador na criação de uma lei. Então, a doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, todos eles podem influenciar o legislador na criação de uma lei para regulamentar uma atividade administrativa. Atenção, gente, a lei é a fonte direta, é a lei a fonte principal. A jurisprudência, costume e doutrina são fontes indiretas. Por quê? Porque auxiliam o legislador na criação da lei. Tudo bem? Fontes do direito, falamos aqui, tá? E falamos também do conceito de direito administrativo. Bem, vamos ver como essa questão cai em prova? Olha só, gente, essa questão cai em prova? Cai demais. Olha só a questão. Constitui fonte do direito administrativo, exceto, tá? Constitui fonte do direito administrativo, exceto. Aqui, olha, memorização tranquila, hein? Costumes? Sim. Lei complementar e lei ordinária? Também, gente. Aqui a gente está falando de lei no seu sentido amplo. Quando a gente fala lei no seu sentido amplo. Tanto a lei complementar quanto a lei ordinária, elas têm condições para criar comandos normativos que venham a regulamentar a atividade administrativa. Então, é só você lembrar, a administração pública deve respeitar a lei? A gente vai falar disso em momento oportuno. Sim. Por quê? Porque a lei é a fonte do direito administrativo. Doutrina? Sim, também é fonte do direito administrativo. Agora, cuidado. Contratos administrativos. Os contratos, eles são fontes do direito administrativo? Não, gente. Contratos administrativos são negócios jurídicos que a administração pública realiza em relação a terceiro. São negócios jurídicos em que a administração pública faz um negócio com terceiros e isso não é uma fonte do direito porque os contratos administrativos, eles estão ligados, eles estão vinculados ao comando normativo estabelecido pela lei. Então, não existe contrato sem lei para regulamentar
esse contrato. E temos, por exemplo, a Lei 8666/93, que regulamenta os contratos administrativos, e esse contrato, então, ele não é fonte do direito, porque ele está vinculado ao comando lei, comando normativo estabelecido pela lei. Então, a resposta aqui, olha só, qual é a resposta? Resposta é, o exceto ali está na letra E, contratos administrativos. Tudo bem? Bem, então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui e aguardo no nosso próximo encontro. Grande abraço, tchau!